professor de balé clássico e criador deste canal, o Personas da Dança, que tem o objetivo de registrar a trajetória de pessoas que ajudam a construir a história da dança no Brasil e no mundo. O canal Personas da Dança existe dentro do YouTube. As entrevistas acontecem, ao menos por enquanto, no Instagram. E se você ainda não conhece o canal, eu lhe convido a conhecê-lo. E se você gostar, eu peço que você, por favor, se inscreva, aperte o sininho em todas, curta, compartilhe. A sua participação é muito importante. Hoje eu tenho o prazer de conversar com Cristiano Reis, que é um bailarino, coreógrafo, eu diria que um dos coreógrafos mais elegantes da cena contemporânea brasileira. Cristiano Reis foi diretor do Balé do Palácio das Artes, ele é mestre em artes cênicas, ou seja, é um homem muito preparado para o palco. Então vamos conhecer aí um pouco da história de Cristiano Reis. Cristiano Reis. Olá, Cristiano. Ei, Wanderson, boa noite. Tudo bem, querido? Boa noite. Seja muito bem-vindo ao Personas da Dança e muito obrigado por ter aceito esse convite, viu? Eu que agradeço. Eu vou ajustar a altura aqui da câmera. Assim tá bom? Acho que sim. Tá tudo bem? Tudo bem, tudo bem. É um prazer estar aqui com você. Obrigado, Cristiano. Cristiano, eu lhe conheci como diretor do balé do Palácio das Artes, mas antes de você chegar a esse momento da sua vida tão importante, tudo teve um início, né? Eu queria saber como é que você chegou à dança ou a dança chegou a você. Então, a gente nunca sabe, né? Quem chegou onde? É, eu tinha mais ou menos 13, 14 anos. Eu treinava ginástica artística. Eu sou de Uhum. Uberlândia. Aham. E eu treinei talvez um ano e meio, acredito, não me lembro. E eu tive uma fratura e fiquei um tempinho sem treinar. Nesse Aham. período, onde eu treinava ginástica, tinha dança também. Mas eu Aham. nunca tinha visitado, nunca tinha. Eu via, sentia uma curiosidade. E aí a diretora do grupo, primeiro grupo que eu dancei, ela me chamou e perguntou se eu toparia fazer um padedê. E ela me explicou o que era o padedê. Ela viu Então, você observando as aulas e lhe convidou, foi isso? na época, isso eu estou falando de 1991, 91, Hum. 92, isso, nessa virada. Eu tinha algumas primas bailarinas, Ah, já dançavam no grupo, né? Muito queridas. E elas faziam uma campanha. Você tem elasticidade, você, você consegue, né? E eu tímido, tímido não me definia, porque eu nem sei o que eu era muito tímido mesmo. E eu não sei como, eu não sei te dizer. Eu sei que ela me explicou o que era a dança. Minhas duas únicas condições: ah. não calçar sapatilha, não calçar sapatilha e não vestir nenhuma malha colada. A gente sabe o que isso carrega de preconceito, né? A gente sabe. Sim, sim. É. Eu estou dizendo isso exatamente por isso, né? É uma É. cultura. Eu tenho 49 anos, eu vou completar 49 anos em junho agora. Uhum. Então eu estou dizendo de 35 anos atrás, mais ou menos, em Uberlândia, que é uma cidade mais conservadora. E então assim, eu topei a parada, né? Enfim, eu não sei te dizer depois o que aconteceu. Eu sei que eu dancei, a professora de literatura do colégio foi, alguns colegas, eu morria de vergonha, mas eu mantive. E aí eu comecei a fazer aula de jazz e segui, apaixonei, e com 18 anos eu decidi que eu queria seguir carreira profissional.
Cristiano, você disse que dançou, impôs algumas condições e que algumas pessoas foram assistir. Essas pessoas que foram, falaram com você depois? Falaram e retornos de elogio, né? De que foi Uhum. lindo. Eu dancei um padedê bem romântico. Eu sou romântico. E aí eu dancei um padedê que era a história de um buquê. Então, assim, eu gosto muito de narrativas. Eu gosto Ah, né? Adoro a estrutura da narrativa, mesmo que não seja linear, mas eu gosto de narrativas. E então aquilo e eu achei bonito. Eu não gostava de me ver, eu não gostava. ah, Eu não gostava, né? Mas eu via. Então ali tinha uma ambiguidade, né? Do desejo de estar, do reconhecimento ou não, mas eu segui dançando e essas pessoas elogiaram a professora de literatura. Ela falou que lindo, ela dizer algum elogio já era para mim um elogio técnico. Ela é aham, uma professora que eu gostava, né? E a aham. minha mãe, a tia, a família Cristiano, também. desculpe te interromper, a sua câmera está tremendo um pouco, será que é o suporte? Eu acho que sim, quer ver? Ó, deixa eu tentar. Vê se melhora. Não, né? Peraí. Eu não vou encostar na mesa. Tá Tá, melhor. talvez seja isso. Ah, sim, sim. Cristiano, obrigado. Olha só, então aí esses elogios, eles devem ter te ajudado a seguir em frente. Provavelmente. Provavelmente. Talvez eu fiz uma coisa que eu me orgulhei, né, de ter feito, assim. É, E a ginástica eu já tinha desistido, porque nessa época, para você treinar ginástica, ou era Curitiba ou Rio. Eu não tinha condições de mudar. Eu tinha 13, 14 anos, mas eu era do tipo que já calculava qual Olimpíada eu ainda poderia participar. aham. Pouco ambicioso, né? Olimpíada. E aí, quando eu me dei conta, eu sou muito racional. Quando eu me dei conta, assim, olha, eu não vou chegar lá se eu não sair daqui. Se eu não for para o Ah, Flamengo, na época a Luísa Parente era a ginasta mais, né, do top, do pódio que participava das competições. E aí eu me dei conta que eu não conseguiria mudar, assim, não seria possível mesmo, por questões uhum. familiares, de dinheiro. E aí eu acho que a dança, talvez, já eu vislumbrei chegar em algum lugar interessante, né? E Ah, assim eu decidi. Com 18 anos eu não fiz, eu fiz vestibular e eu não fiz faculdade. E eu falei para minha mãe, eu quero me tornar profissional da dança, eu quero ser bailarino profissional. o que é E que você já aí conhecia do meio profissional para você ter essa atitude tão radical, né, que transformou a sua vida? Você já começava a fazer pesquisas, saía de Uberlândia para assistir espetáculos, como é que era? eu tive a sorte muito grande de ter uma diretora fantástica, a Ah, Cláudia Bittencourt, ela é de Uberlândia. Ela, a cada ano, ela convidava um coreógrafo para criar algum trabalho, e trabalhos hum, de linguagens diferentes. Então eu podia experimentar diversas linguagens. É, e também outra coisa muito legal é que Uberlândia tinha um festival bem grande. Eu acho que você lembra, o Festival de Dança do Triângulo. Foi um uhum, festival que chegou a um segundo maior depois de Joinville. ah, Então, eles até colocavam em datas opostas. E esse festival, as companhias convidadas eram as principais companhias brasileiras. Então, eu via dança de qualidade, né? sim. Eu entendi a lógica da dança, eu logo entendi, talvez, que eu poderia melhorar, como na Ah, ginástica. Eu já tinha, né, desejado ser ginasta e competir. aham, E aí eu acho que então isso me trouxe assim, realmente foi muito bom ter tido essa oportunidade de assistir todas as companhias oficiais
e num auge de grandes companhias, muitas grandes companhias, algumas não existem mais. Hum. E aí foi isso, eu acho que eu tracei e eu falei, eu quero ser bailarino profissional, eu quero dançar numa companhia, né? E foi isso. Acho que isso ajudou bastante, assim. Aí você já pensava que tipo de bailarino você seria, em que estilo você se adequaria melhor, se o contemporâneo, se o jazz que você fez, o balé clássico? Olha, eu acho que não. Eu gostava de dançar tudo, assim. Eu Hum. gostava. O balé, eu tive oportunidade também de estudar com professores da escola cubana. E eu acho que para o meu físico, na época, eu não sou muito andeó, não tenho, eu tenho, não tenho um físico, tinha, né, bunda grande, coxa grossa, fica, eu era magro, mas eu tinha, não era um físico assim, né? E essa escola, eu entendi que eu poderia também ter técnicas do clássico que mais adequavam ao meu físico, né? Hum. O físico latino e tal. E isso me deu um momento de apaixonar pelo balé, assim. Eu fiz dois Aham. balés, mas eu não tinha, eu tinha, eu acho que clareza que eu não queria ser bailarino clássico, eu queria ser bailarino e dançar de tudo, Entendo. assim, né? Aham. E já muito jovem, eu me apaixonei pela dança contemporânea, assim. Me É. apaixonei e também tive oportunidades incríveis de estudar com professores em São Paulo, que estavam ali desenvolvendo aulas de chão, desenvolvendo, trazendo linguagens e técnicas que acrescentavam a educação somática, né, as companhias Nova Dança. Então, assim, eu pude beber disso tudo de uma forma muito rica e quando eu resolvi sair de Uberlândia, que eu fui fazer audições, eu vim trabalhar no Palácio das Artes. Eu moro em Belo Horizonte atualmente, né, ainda. Aham. E aí o Palácio das Artes também tinha essa, estava começando nos anos 2000, 99, 2000, a trabalhar, aprofundar na linguagem da dança contemporânea, assim, nas linguagens, nas técnicas que acrescentam, como a educação somática e outras técnicas. Então, eu também tive a oportunidade de trabalhar com diversas linguagens, assim, professores. Eu queria fazer uma pergunta antes da gente chegar ao Palácio das Artes. Você, aos 18 anos, decidiu ser bailarino profissional, não fez faculdade. Eu sou de Juiz de Fora, são dois mineiros aqui conversando, e eu sou mais velho que você, e eu sei, por experiência própria, que Minas Gerais tem um cerceamento de opções assim bem grande. Não é normal um rapaz querer ser bailarino. Ninguém encara isso muito bem. A sua família te incentivou ou chegou a tentar trazer você para a vida mais normal, vamos dizer assim? Olha, essa pergunta é muito boa, porque os que incentivaram, olha só o cenário. Tá. Uberlândia é uma cidade, um polo atacadista. Então todo mundo ou estuda direito, administração, alguma coisa ligada ao comércio, à venda, enfim. É uma Uhum. cidade muito legal, assim. Mas não me via em nada disso, nada, assim. Eu fui Aham. fazer uma entrevista numa atacadista para trabalhar, porque tinha uma pressão. Assim, mas olha, você quer ser bailarino, mas dança não dá dinheiro. Então, algumas pessoas incentivavam com medo, com esse receio, não, mas não vai ganhar dinheiro. Como é que é isso, tal? Então, logo, logo eu comecei a dar aula. E eu sempre, sabe aquelas crianças que brincam de ser professor? Uhum. Aos 8 anos eu dirigia peças com as minhas primas, assim. Ah. Elas eram minha trupe. Aham. E eu era daqueles metidos que escrevia o texto, criava o figurino junto com elas, isso é tudo, entendeu? Aham.
Então, assim, eu já entendi que eu gostava desse lado de. Primeiro, que eu gostava de entender. Então, se você me falar, isso é assim, eu vou te falar assim, assim como. Por Porque quê? é, Né? E aí, nessa história, eu gostava muito de estudar, assim. Eu não fiz faculdade aos 18, eu entrei aos 22 e hum, eu fiz artes cênicas, né? Eu comecei em Uberlândia. E eu estudei anatomia dentro das artes cênicas. Foi a aham, coisa, um momento super legal, assim. Então, essa minha curiosidade de entendimento, eu me tornei um professor que conseguia. Eu já vivia propostas de ensino mais atualizadas. Eu vivia, né, já. Então, eu conseguia ali construir na sala com as alunas de balé para levar boneca e a gente olhar né, a cabeça do fêmur girando. Elas levavam aham, as Barbies, aquelas bonecas. Então, eu me dei bem sendo professor, porque os alunos gostavam, e aí rapidamente eu comecei a ganhar dinheiro mesmo. Então, sim. assim, e isso foram 8 anos. E aí, nesse grupo que eu dançava, eu comecei a dar aula para todos os grupos, porque eu ia muito para São Paulo em busca de informação mesmo, além do Aham. que a escola levava, eu buscava. Então, eu comecei a ganhar dinheiro. Então, assim, para algumas pessoas da família, isso já deu aquela acalmada, tipo, nossa, né? Mas, ou, assim, talvez uma pequena minoria não gostou dessa ideia por N fatores, até preconceito mesmo, tudo. Aham, Mas são poucos, assim, talvez bem sei. 2 pessoas, talvez, assim. O restante não. Sempre minha avó paterna, minha avó, ela vive ainda, ela tem 91 anos. Ela Ah, tem todos os programas. Eu não vou falar senão eu choro, porque ela é uma tá. figura para mim fortíssima. Mas, Mas então tem pessoas apaixonadas, assim, que sai a é, matéria e guarda o jornal. Então, assim, e muito incentivadoras. Minha mãe e a minha avó foram 2 pessoas extremamente incentivadoras, assim. uhum. Ô, Cristiano, eu hoje, mais velho, eu entendo essa preocupação, porque os pais não querem que os filhos passem por dificuldades, né? E de uma maneira intuitiva ou prática até, se sabe que a arte não traz retorno financeiro. Não é? Então, acho que tem a questão do preconceito, sim, a gente sabe, mas tem a questão da preocupação prática mesmo. E qual é o futuro que meu filho vai ter Sim, fazendo arte, dançando balé? A gente não sim, está na Rússia, né? As companhias, exatamente, super companhias. exatamente. E aí, sua primeira companhia profissional foi já o Palácio das Artes? Foi o Palácio Olha, das Artes. hum, Eu fiz algumas audições antes em São Paulo e em ah, Belo Horizonte ao mesmo tempo. O Palácio das Artes me chamou primeiro. Foi em 2000, no ano 2000. uhum, Então, eu ingressei na companhia e direto de Uberlândia eu vim morar em Belo Horizonte. uhum. E como é que foi, por mais que você fosse aplicado, já professor, já ganhasse dinheiro, é diferente quando se entra para uma companhia profissional. Como é que foi esse choque? Eu levei um choque enorme, mas eu quero saber, obviamente, do seu. Então, é curiosíssimo, porque é um ponto legal que você tocou. Primeira coisa é que eu ia ganhar menos. Eu ganhava mais dando aula, mas eu É, tinha uma clareza que eu não queria ser professor primeiro. Eu falei assim, não, hum, eu quero, meu foco é ser bailarino. Então eu topei, vou ganhar menos, mas eu vou fazer o que eu gosto, que é dançar. E eu, uhum, eu vou te dizer que eu estava numa sede, mas numa sede de, ai, só fazer, né, ficar cuidando de mim como bailarina, assim. Eu dava muitas aulas, fazia poucas aulas, então eu já estava ficando. Eu falei, meu Deus, eu não posso virar professor. Eu não quero, né, atuar como professor. Eu quero também ser bailarino profissional. Então eu aham, estava uma sede muito grande, assim. Eu cheguei no palácio com sangue no olho, como diz a galera hoje. é, Então, assim, eu tinha um prazer tão grande, assim, que é isso que mais me marcou.
E o choque que você falou, para mim, foi muito positivo. Eu acordava, às vezes, começava a trabalhar 1 hora da tarde. Então, assim, eu tinha manhã para, lógico, colocar gelo, né? Cuidar do corpo. Mas eu tinha amanhã, de certa forma, livre, assim, e eu falei, nossa, agora. Então, assim, eu tenho um prazer enorme. Eu vou te falar, se tivesse uma injeção para você dar uma rejuvenescida nas articulações, eu dançava mais 30 anos, assim, É, entendeu? né? Você, Eu quando amo ama dançar, mesmo, assim, estou apaixonado. quando você entrou para o Palácio das Artes, quem estava na direção? A Cristina Machado. A Cristina Machado, eu acredito que ela tinha entrado em 99. E ela ficou 10 anos na primeira vez que ela ficou. Então eu entrei na direção dela e permaneci 10 anos na direção dela até que mudou. É, e eu queria saber mais dessa sua experiência como bailarino. Eu queria que você me dissesse é, como isso acabou afetando o seu trabalho posterior como professor. Existe o Cristiano professor antes e o Cristiano professor depois do Palácio das Artes. Sim, afetou muito. Eu podia. Como a gente tinha uma maître de balé que é a Bettina Bellomo. Ela Uhum. é argentina, ela mora aqui em Belo Horizonte ainda. E Betina é uma professora maravilhosa, assim. Em 2 anos de aula com ela na companhia, eu senti um avanço muito grande, assim, na limpeza de movimento, nas dinâmicas, né? Eu não tinha estudado a técnica que ela trabalha e então, assim, isso foi refinando, principalmente a parte técnica, né? Paralela ao Palácio das Artes, eu terminei minha graduação em artes cênicas. Aham. Então, eu falo assim, hoje eu falo, nossa, a gente estuda tanta coisa, né? Que você fala. Então, assim, para mim tudo agregava. Eu levava das cênicas para a companhia, eu levava da companhia para as cênicas, e o professor ficava cada vez mais com mais ferramentas, né? O professor, para mim, é um ser que vai colocando ferramentas, descobrindo modos de poder comunicar, de ensinar, enfim, despertar o interesse. Então, assim, e realmente eu acho a minha formação muito rica. No Palácio das Artes eu tive professores, assim, como a Graziela Rodrigues, que ela foi professora da Unicamp, eu acho que ela aposentou agora. Hum. A Graziela Rodrigues foi para mim um marco de entendimento de criação, de construção de corpo, entendimento desse corpo nosso histórico brasileiro, com suas raízes, matrizes. Então, assim, Graziella pesquisou a dança brasileira, né? Então, é um marco. Todos esses professores, assim, vai agregando, né? Coreógrafos que vinham e faziam processos riquíssimos de trabalho. Então, assim, e tudo isso, não só aprendizado técnico, mas a companhia me trouxe muito sentir, sabe? De você trazer ali o que é o seu impulso de dança, o seu impulso criativo, sem seguir alguma lógica específica. Tinha processos que era assim, ia se fazendo processo, se descobrindo nas práticas, com as práticas. Hum. E muitas formações de educação somática. Então, assim, eu acho que vai trazendo muita riqueza mesmo de entendimento, do sentir, né? E entre o que está entre o sentir e a ação, a atuação, o que é, enfim, realmente. E eu sou apaixonado em dar aula, adoro dar aula. Eu atualmente estou atuando muito como professor. Então, e eu vejo que, né, a sua pergunta, nossa, meu baú tem tanta gente, tem tanta gente, assim, você fala, meu Deus do céu. E é isso, eu acho que trouxe muita riqueza por a companhia trabalhar com essa diversidade de linguagens, coreógrafos, diretores,
professores, sabe? Uhum. Fazíamos aulas assim muito diferentes, aula de capoeira, aula de yoga, aula de tai chi, aula de aikido. A companhia teve uma época a gente, olha, vou te dizer, a gente ficava um tempo estudando algumas técnicas assim, podendo aprofundar, entender ali com o professor. Isso trazia tantos olhares para o corpo, tantos Uhum. vetores, né, para você poder entender esse corpo oriental, Butô, gente. Nossa, que riqueza, né? Tivemos professores muito legais lá. Então, é isso. Você entende o corpo do Oriente, o corpo do Ocidente, é, as transições de uma coisa para outra, né? Enfim, Aham. o que que é? E é isso, é isso. E você foi premiado, né, em festivais importantes, Joinville, Sesc, Sated 2005, 2008. Você foi premiado fazendo trabalhos para a companhia? Como é que foi isso? Como é que você chegou lá no Festival de Joinville, por exemplo? No Joinville eu ainda era de grupo de competição, ainda Uhum. era, eu participava de um grupo semiprofissional que ainda competia, né? Uhum. E então Joinville foi ainda nessa temporada. Na companhia, eu recebi três prêmios. Em momentos importantes, senti como um reconhecimento do trabalho, assim, É, né? Acho que eu tenho meu olhar específico sobre, né, assim, às vezes dentro de um concurso, de um festival, você vê colegas assim maravilhosos também. Então eu sim. sempre acho que tem ali um momento que eles fazem uma escolha, mas eu entendi isso e senti muito como um reconhecimento do trabalho. Foram Uhum. trabalhos que eu realmente me dediquei, que eu achei que teve um resultado muito legal. Então, e foram prêmios que eu me orgulho. Então, assim, para dizer isso, eu reconheço, né? E reconheço o trabalho, reconheço o meu envolvimento, assim, minha paixão mesmo. E foram três prêmios. Um Tá. trabalho do Sandro Borelli, um trabalho do Mário Nascimento e um trabalho do Tuca Pinheiro, que é a coreografia de cordel. O que- ah, Cristiano, você carrega consigo uma carga intelectual muito legal, né? Você é um mestre em artes cênicas, então você estudou muito, você leu muito. Você acha importante que o artista ele tenha também essa carga de conhecimento teórico, intelectual? Acho importante, acho sim. Acho que até com o olhar. Quando eu decidi fazer artes cênicas, é porque eu, no momento, não pude estudar dança. Porque Uhum. eu gostaria de fazer dança na Unicamp ou na Bahia. Eram os meus lugares, né? E aí, os lugares que eu estava não tinha, eu falei, eu vou fazer o que é mais próximo. E eu Uhum. sou apaixonado com teatro. Aham. Então, para mim, foi uma escolha guiada também pelo prazer, como foi a dança. Tá. Então eu sinto que você estudar teatro, estudar outras, né, outras linguagens, te agrega, te faz entender também, te faz assim, não tem só essas verdades, tem outras, né? Uhum. Então, assim, a gente vai se localizando na história da arte, vai entendendo a dança como uma expressão política, uma expressão social de cada tempo, as técnicas, como é que nasceu isso, por que Grotowski fez aquilo, a Pina Bausch, que contexto. Então, eu acho que isso vai nos localizando, fornecendo ferramentas técnicas de trabalho, de criação, de direção, para atuar como professor, né? Eu fiz licenciatura, adorei fazer licenciatura. E depois fiz mestrado, também fiz disciplina de licenciatura na graduação, no ensino superior. Aham. Então, eu acho que isso te agrega e fala, mas eu não quero ser professor, mas eu não quero ser diretor, eu quero ser bailarino. Mesmo assim, eu acho que é como, assim, quem trabalha com a arte, eu acho que você
como artista, vivenciou isso. Ah, há uma riqueza de olhar o mundo, há uma riqueza de expandir a subjetividade, o olhar subjetivo, o entendimento do ser humano, o entendimento das relações, das expressões, né? Então, assim, agrega como ser humano de um modo geral. E o artista, Uhum. além disso tudo, ele vai ter ferramentas de trabalho. Então, assim, eu fiz uma É, formação como gestor cultural. Eu sou gestor, eu fiz uma formação. aham, Nossa, me agregou muito. Eu já escrevi projetos, já fui empreendedor de projetos. Então é muito legal você saber escrever, fazer a planilha, entender como é que funciona a lei Rouanet, como é que é o imposto de renda, como é que é mesmo. Então, assim, se a gente souber disso, é muito mais fácil você trabalhar, você vai conseguir fazer mais coisas, né? Então, acho que agrega nisso, né? Como você falou, é um campo difícil, está num momento difícil, né? E então, assim, quanto mais ferramenta, para também a gente se juntar e entender, né? Quando você tem uma associação, quando você tem uma representação, ou seja, quanto mais informação ali agregada, isso te uhum, ajuda a transitar nesses pensamentos, né? Porque assim, mas por que a lei é assim? Por que que tem tanta burocracia? Então você vai entender um pouco dessa política. Como é que é essa política? Aí, ou mesmo numa graduação, num curso, né, de mestrado ou doutorado, que você tem a oportunidade de aprofundar ali, especializar em alguma coisa e produzir conhecimento. Porque se a gente não produz, e eu posso produzir um espetáculo, eu posso produzir um texto, eu posso. Você está produzindo aqui agora, você está produzindo material maravilhoso, assim. Parabéns pelo seu muito trabalho, obrigado. porque o que não é, né, o que não era escrito não existia. E agora Não o que não existe. é visto não existe, né? Eu sou um É, ser avesso à rede social. Meu Instagram, ele era horroroso até bem pouco tempo atrás, assim. Aí agora uma pessoa cuida, porque não tenho paciência. Mas é isso, o que não é visto também não existe. Então, o que você está fazendo aqui? Produção de conhecimento, né? Cada entrevista vai falar de muitos assuntos ali. Então, é isso, eu acho que é um caleidoscópio, assim, é você ver o mundo né? Você pode enxergar e atuar, e é isso, eu acho que traz essa riqueza do próprio olhar como pessoa. você falou sobre muita coisa aí. Eu queria só falar que tem alguém que não se manifestou, mas está mandando muito coraçãozinho para você aí, viu? Muito, muito carinho aí demonstrado. Eu acho muito importante essa questão de você adquirir conhecimento e, como você falou, você pode não dançar, você pode não dirigir, mas de qualquer maneira, essa produção de um conhecimento que já existe, que você traz para dentro de si, ela reverbera no seu comportamento. Se você é um criador, você não vai criar só através da intuição, a razão vai falar. Se você é um executor, você também vai enxergar talvez até além do que o criador queria, e você pode dar a sua contribuição pessoal para o trabalho. E não é, é muito importante mesmo. Eu tive a oportunidade, a entrevista é sobre você, não é sobre mim, mas é porque isso vai casar com o que você disse. Eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes coreógrafos e todos eles vinham com uma bagagem teórica, intelectual que você sabia que existia. Era além do saber de um port de bras, de um demi-plié, de uma pirueta, de um rolamento, e além, né? Cristiano, você enquanto diretor do Palácio das Artes, vocês tiveram um problema aí com a política, não é? E eu fiquei sabendo muito por alto, eu não soube o que aconteceu. Você gostaria de falar sobre isso ou não? Não, eu acho que localizar a gente teve um momento tenso eu vejo muito como um conservadorismo exacerbado, né? Hum, Da gente vivenciar isso num governo que tem esse lado conservador
camuflado. Então, assim, e isso gerou a minha demissão de uma forma muito violenta, Você né? pediu demissão ou foi demitido? Fui Olha, demitido. ah, E sem, assim, 23 anos e sem aham, justificativa, né? Sem nenhum tipo de respeito ou consideração, assim. Foi uma ligação de vídeo e assim, o seu currículo não passou. Então, assim, eu estou registrando porque eu acho que a gente precisa registrar esses momentos, né? Quem vive esse tipo de situação, acho que precisa registrar. Mas é uhum. isso. Eu acho que eu fiz. Eu falei a público isso, teve alguns momentos oficiais, né? E eu trouxe meu olhar, não falando de mim, mas falando da própria instituição que é o Palácio das Artes, né? Mas é isso, eu acho que cada momento tem os seus, né? Foi um momento mesmo violento. Para mim, não acredito nesse tipo de gestão, não acredito nesse tipo de pensamento que desconsidera, que, né, trata com autoritarismo, com abuso de poder. Não compartilho, assim, né? Mas é isso. Bom, eu sinto muito por você. Realmente eu não sabia que tinha chegado a esse ponto. Mas vamos falar de uma coisa muito boa. Eu vendo seus vídeos de você como professor, eu fiquei extremamente impressionado com a sua elegância de movimento, esse encadeamento. Você não faz uma dança contemporânea vulgar. O seu trabalho é muito articulado. E eu acho que a gente já sabe de onde vem, de toda a sua formação. Mas tem muito de sentimento aí. Tem sim. Eu, eu busco no trabalho, como eu te falei, sobre incentivo. Uhum. Eu busco trazer vivências para que o bailarino sinta seu corpo, sinta sua respiração. A gente está vivendo num mundo de telas, as pessoas ficam fora, elas prestam atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Então, quando você traz para o estúdio, assim, fala, deita, fecha os olhos e respira. Parece que até as pessoas não entendem, assim, como assim respira, né? E Uhum. aí, então, chamar para você ouvir seu corpo, sentir sua respiração, sentir o peso do seu corpo, eu acho que aí vai acessando lugares nas pessoas, né? Nos bailarinos, nas pessoas. E, e eu acho que a dança é muito isso, né? Uma dança que, se ela nasce ali mesmo, se você sente o que você está fazendo, isso já ganha uma força da presença, né? Para mim, como igual eu falei, prestar atenção no meu corpo e na minha respiração, tá falando, para mim eu estou falando de presença, né? Então, talvez um lugar para mim, talvez não, é um lugar importante, né? Do que adoro coisas virtuosas, adoro fazer movimentos difíceis e tudo, mas isso daí não sustenta. Isso aí talvez é uma consequência da sua empolgação, da sua energia ali, né? Da sua atuação. Mas para mim, assim, é importante essa coisa do sentir o outro, sentir o peso do corpo. Por mais simples que eu vá fazer, por exemplo, um duo, eu vou sentir mesmo o toque, estar ali junto, entender a energia. Eu entendo a dança muito isso, como a conexão comigo, com o meu corpo, com a minha energia, entendendo o meu corpo como energia, entendendo que eu estimulo essa energia a crescer, crescer, expandir, expandir, minha presença, expandir minha respiração, expandir. Então eu acredito nisso, assim, e nesse movimento que saia disso, que, né, o movimento é uma consequência dessa energia que vai expandindo, assim. Eu acredito muito nesse modo de ver a dança, assim, né? E aí, quando a gente fala de energia, a gente fala de sentimento, a gente fala de sensação, isso vai trazendo elementos aí, né? Numa criação você vai aprofundar nesses elementos.
Mas na própria aula eu tento trazer vivências assim que quebram essa coisa da sequência, do 5 6 7 8. E olha que eu dou aula Uhum. de barra. De vez em quando eu vou lá na barra, dou contemporânea na barra. Eu falo, vocês acham que o tio é só louco, dá só esses rolamentos? Não, não, não. Vamos fazer dança moderna um pouquinho aqui, né? Então, eu gosto dessa exploração mais diversa, assim, do corpo, né? Porque eu acho que é isso. A dança contemporânea, para mim, ela trouxe isso, assim. Alguns não criam a partir de capoeira, de religiosidade, de cinema, e aí aquilo vai criando uma linguagem. A dança permitiu, assim, trazer linguagens, trazer essa diversidade de técnicas, né? É, a Deborah Coker aí fez um trabalho que a galera sobe na parede, né? Usa técnicas virtuosas de escalada. Outro faz. Então, assim, a dança contemporânea ela agrega isso tudo. Você pode fazer uma coisa assim. Você tem a Pina Bausch, mas você tem o Grupo Corpo, mas você tem outras companhias europeias. E você tem tanta coisa que a dança contemporânea, né? Então, assim, É, eu falo para os bailarinos, experimentem tudo. Ah, eu gosto. Não, gente, não faz só o que gosta, não. Aprende chão, aprende tudo. Porque hoje as companhias estão fazendo tudo, né? Companhias famosas. mas quando você fala de capoeira, religiosidade e um outro elemento que você citou, cinema, você está falando de algo de fora que vem para dentro, mas o que eu vejo na sua dança é uma dança feita de dentro para fora, né? É do seu É, eu subjetivo, singular, que, que pode fazer bem, que pode dar alguma coisa para a plateia, para o outro, para o colega de cena, sim, não é? sim. E aí junta-se com tudo isso que você tem, você alinhavando muito bem tudo isso, a gente chega nesse trabalho tão bonito que é o seu. Eu fico muito feliz por saber que você, que existe um bailarino, eu não sei se isso é racional, mas um coreógrafo que cuida tão bem da elegância. Eu acho muito bonito. Obrigado pelo elogio, E aí eu obrigado. queria saber quais são os coreógrafos que te inspiram. Nossa, é muita gente, é muita gente. É, Olha, nossa, essa pergunta sua é forte. Agora eu fiquei pensando. A Pina me inspirou muito durante muito tempo, assim, e inspira ainda, mas eu digo que inspirou quando ela estava aqui criando. Ela traz essa carga do sentimento, da presença humana que eu Uhum, sempre gostei, que eu sempre gostei. E aí eu sou péssimo de nomes, mas tem outros grupos, por exemplo, o Henrique Rodovalho é um uhum. coreógrafo que eu gosto muito dele. Ele traz a comicidade para o corpo, ele traz uma linguagem muito própria de movimentos fragmentados e, né? Mas tem outras companhias assim. Tem uma companhia que não sei se tem uma companhia que chama Farm in the Cave, tem uma companhia que é holandesa, não sei. Em, Eu em não conheço. momentos de, em momentos diferentes, eu acompanhei alguns trabalhos, como o do DV8, Deviate, né, que faz os trabalhos muito com vídeos. Mas eu gosto muito de coreógrafos que trazem essa humanidade para a cena. Assim, então, mas você não gosta do balé? Não, nem é isso, não gostar do balé. Eu adoro o balé Gisele do Akram Khan. Eu acho, e ele é super balé, é maravilhoso, aquela trilha é maravilhosa, mas ele me toca. Mas na maioria das vezes eu gosto do coreógrafo que ele consegue trazer aquele apuro técnico, mas você vê que o bailarino está espreguiçando, assim, sabe? Ele vai fazer um passo, eu gosto disso, assim, eu gosto dessa humanidade, talvez, sabe? De quando tem Aham. essas cenas de relação que você vê que é de verdade, assim. Eu adoro isso, adoro quando traz a teatralidade, talvez também, É. né? O vigor,
Mas tem outras companhias, viu, que me inspiram, assim. É. Até companhias de teatro. Eu sou péssimo de guardar nome, mas é horrível. Mas Então, a assim, gente mas entendeu a ideia, né? A gente sim, captou o que você quis dizer. O balé clássico também, aí a gente está falando do executor, do artista, do bailarino. O balé clássico ele traz também muita teatralidade, muito sentimento, muita emoção. A gente está recebendo aqui no Rio de Janeiro esses dias a Mayara Magri, que é uma bailarina brasileira do Royal Ballet. Na terça-feira eu fui assistir ao ensaio geral com ela. E olha, o verniz de uma bailarina internacional, ela quando dobra o braço para fazer um cisne, não é só o sinônimo de uma asa, não é o contorno de uma asa. Tem toda uma história, uma carga de sofrimento ali. Então uhum, depende muito do artista e não do estilo, né? sim, Não sim. é? É o Outra, pensamento, né? Como é que ele conduz aquele estilo, aquela técnica. é a Concordo com condução você do estilo. muito. É, Muito mesmo. É um pensamento ali do coreógrafo, né, que traz esse refinamento aí, esse conteúdo, né? Esse é, conteúdo, assim, no é, corpo, essa qualidade do corpo, da é. atuação. Concordo. Não é? E o coreógrafo, quanto mais aberto para a vida, para as possibilidades, mais um trabalho original ele traz para a cena e contribui para a construção da história da dança, não é, Cristiano? Eu vejo nos seus trabalhos isso, uma contribuição rica para a dança. Eu fico, realmente, estou me repetindo aqui, mas eu fico muito feliz de saber que existe um coreógrafo como você atuando e eu espero que você seja convidado para muitos e muitos trabalhos, porque você Obrigado. merece, tá? Eu quero Obrigado. agradecer aqui a sua participação no Personas da Dança. Eu que Gostei muito. agradeço, Wanderson, muito e parabenizo você por esse trabalho maravilhoso, importantíssimo, muito importante, Obrigado. político, inclusive. É. Eu tenho escutado coisas boas. Querido, ó, um abraço muito apertado para você, muito sucesso, e eu espero que Obrigado. um dia a gente se encontre pessoalmente, se conheça. Tá bom? Você mora no Rio. Na cidade de Niterói, coladinha no Rio. A gente vai se encontrar que eu quero visitar Niterói e eu te chamo. Maravilha, maravilha. Tá Um bem? abraço para você, muito Outro. obrigado. Obrigado você. Tchau. Tchau.